Boa noite, nós damos início então agora à gravação do nosso vídeo trabalho na matéria de processo civil 4, concernentes à ação, às ações de procedimento especial e jurisdição contenciosa. A ação escolhida pelo nosso grupo foi a ação de oposição. Bom, o que é a ação de oposição? A ação de oposição se consubstancia em um procedimento especial encontrado no título 3, capítulo 8 do Código de Processo Civil, artigos 682 a 686. A ação de oposição antes ela era tida como uma espécie de intervenção de terceiro, mas com a vinda da nova sistemática do Código de Processo de 2015, ela passa a ser vista como uma ação de natureza autônoma, correndo em separado, tramitando em separado da demanda principal. A razão de ser da ação de oposição é que o autor da referida ação, percebendo que possui um direito sendo discutido em ação exógena a si, que ele não faz parte, ele poderá então ajuizar a oposição procurando ver satisfeita a sua pretensão, tanto contra o autor, tanto contra o réu da ação exógena. Dito isso, eu passo a... Se faz importante lembrar também que, como ela é uma ação, o indeferimento dela, liminar, desafiará o recurso da apelação. Bom, dito isso, eu passo a leitura do artigo 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, o que isso quer dizer? Que antes que seja proferida a sentença nessa ação exógena ao proponente da ação de oposição, poderá então o autor procurar ver sua satisfação feita, atendida, enquanto não terminar a lide principal. Bom, seguindo, nós temos o artigo 683 e ele dispõe o seguinte: o oponente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para a propositura da ação. Esse artigo quer dizer o seguinte: o oponente irá fazer o pedido seguindo os requisitos exigidos para propor a ação. E para propor uma ação de oposição, é necessário seguir uns pressupostos. São eles: litispendência do processo principal, que a pretensão do oponente objetive a coisa ou direito sobre o qual discutem o autor e réu da ação principal. E seguindo, nós temos o parágrafo único. Menciona o seguinte: distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. O legislador quis dizer o seguinte aqui, que após a ação de oposição ser distribuída, os opostos da ação principal, são eles autor e réu, eles serão citados e vão ser representados pelos seus advogados e terão um prazo de 15 dias para contestar. O artigo 684 da ação de oposição vai dizer que, se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o oponente. Dessa forma, se apenas um oposto reconhecer o pedido, a ação prossegue, em relação apenas ao oposto que não reconheceu o pedido do oponente, após o juiz que homologar o ato de reconhecimento proferir decisão parcial do mérito na forma do artigo 487. Nesse sentido também, o reconhecimento da ação de procedência da oposição por ambos opostos réus na ação originária resulta no julgamento antecipado da lide a favor do oponente. Conforme dispõe o artigo 685, admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Ou seja, o que esse artigo diz é que o mesmo juiz que estiver julgando a ação originária, ele julgará também a ação de oposição, uma vez que é necessário que elas tenham o mesmo pensamento, porque se for julgado uma ação diferente da outra, ou em momentos opostos diferentes, essa ação poderá implicar necessariamente uma na outra. Segundo o parágrafo único diz: se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção de provas,
salvo se concluir que a unidade de instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Nesse caso, em ações em que o processo originário estiver na fase de instrução e for proposta a ação de oposição, será necessário que o processo seja suspenso, até que o processo de oposição chegue na fase também de instrução e que, a partir de então, o juiz possa ter uma conclusão de ambos os processos, de forma simultânea. Salvo em casos em que a ação que já estiver com o período de instrução correndo, aquelas provas não implicar no que for oposto, no que for pedido na ação de oposição, o processo poderá prosseguir e após o processo de instrução haverá um processo de uma audiência de instrução voltada para a ação de oposição. Dessa forma, quando chegarem ao mesmo nível da mesma fase de procedimento, o juiz começará a fazer uma ação simultânea entre as duas, um julgamento simultâneo entre as duas. Seguindo o pensamento da colega, o artigo 686 vai dizer que, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Assim sendo, quando um terceiro apresenta oposição, pretendendo a coisa ou direito sobre o que controverte autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter prejudicial. Vale lembrar que na ação de oposição, o autor e o réu estarão no mesmo polo. E após ser julgado a ação de oposição, aí sim terá um resultado para a ação originária. Bom, dito isso, nós encerramos a nossa gravação, agradecemos a sua atenção e nos vemos na próxima.